Aleluia. Como é bom falar dessa palavra, amém, irmãos? Como é bom louvar ao Senhor Jesus. Como é bom estar aqui nesse lugar. Compartilhando, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Parece que é. Amém, irmãos? 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1 também, versículo 3. Vou começar aqui por Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Você crê, irmão? Amém. O tempo está próximo. E nós estamos vendo o fim dos dias. E eu louvo a Deus porque você está aqui. E falando da palavra de Deus, irmãos, é muito importante, como está em 2 Timóteo, capítulo 3, que eu falei também, no versículo 16, toda a escritura nos foi dada, nessa versão diz assim, por inspiração de Deus. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Amém, irmãos? E para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Não é forte isso? Para nós compreendermos o que está errado em nossas vidas. Para que, como eu falei em 1 Coríntios 11, para que venhamos nos examinar. Amém? É para isso, irmãos, que nós estamos aqui. Para aprender do Senhor. Aquele eunuco, ele ia passando, e Felipe estava em outro lugar, e o Espírito falou a Felipe, dizendo, vá até aquela carruagem, porque aquele se encontra deserto. Ele se encontrava deserto de quê? Da palavra de Deus. Ele estava deserto. E ele só entendeu Felipe quando chegou àquele lugar. E se aproximando da carruagem, a palavra diz que Felipe seguiu a carruagem e olhou para aquele eunuco e disse para ele, entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? E ele disse, como se não tem quem me ensine? E aí ele pergunta a Felipe, de quem está falando o autor? Dele mesmo ou de outro? E ele está falando de Jesus Cristo. E andando em seguida, ele começou a falar de Jesus para ele, e ele desejou ser batizado e disse, o que me pede ser batizado? Ele disse, nada lhe impede de ser batizado. E o interessante aqui que eu estou dizendo para vocês que muitos têm fome e sede de Deus. Muitos têm vontade de conhecer a Deus. E nós estamos aqui no lugar de ensino, no lugar da palavra do Senhor. Nós estamos num lugar profético, onde nós pregamos a palavra e algo acontece. Você pode não estar percebendo nada, mas no mundo espiritual está acontecendo alguma coisa. E tudo em nossas vidas está ligado no Espírito, irmãos. Tudo nas nossas vidas. E existem coisas que estão acontecendo agora. A favor daqueles que temem ao Senhor, daqueles que andam nos caminhos do Senhor. Coisa que não compreendemos agora, mas mais tarde iremos entender. Porque nós estamos aprendendo de Jesus. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Existem áreas em nossas vidas que vão ser libertas nesses dias, em nome de Jesus. E como ele diz, toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus. Você crê, irmãos? Amém. Que Deus usou homens, sábios, orientou a eles, instruiu eles para trazer essa palavra. Homens guiados pelo Espírito de Deus. E diz que essa palavra ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas.
Quando nós entendemos isso, nós estamos andando no sobrenatural de Deus. A igreja, ela vai andar em milagres. Amém, irmãos? Ela não vai entender o que está acontecendo. Você não vai morrer. Você vai viver para contar os feitos do Senhor. Se fosse vontade do diabo, nós já tínhamos. Mas existe uma graça de Deus em nossas vidas. Amém? Existe um apoio da parte do Senhor, um suporte da parte de Deus, e nós temos que valorizar isso. Para nós compreendermos o que está errado em nós. Porque o que Jesus quer é que venhamos viver em santificação. Andando com fé com todos e na santificação, irmãos, sem a qual nós não vamos ver Deus. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos. Amém? Eu fico imaginando uma pessoa que diz: eu sou crente, e não medita a palavra de Deus. Uma pessoa que não quer ter tempo com o Senhor. Como é que eu posso dizer que essa pessoa está segura? Se você for avaliar a vida dessa pessoa, como está a vida dessa pessoa? O Senhor nos chamou para viver em fé, perfeitamente habilitados para toda boa obra, amém, irmãos? Em Salmo 107, 20 diz que Ele enviou a sua palavra e os livrou e os sarou do que era mortal. E aí nós vimos um mundo, irmãos, sabe, cheio de preocupações, de ansiedade, porque não queremos passar tempo nos pés do Senhor. Salmo 107 diz que a intimidade dele, de Deus, irmãos, é para aqueles que buscam a Ele, mas não de todo jeito. Não é de todo jeito. Sabe o que Deus quer nesses dias? É revelar os caminhos dele, irmãos. Esse mundo, ele não tem nada, ele é seco. Estava conversando com uma pessoa esses dias, ontem e hoje, com outra pessoa também. E eu falei para ela que esse mundo já passou, irmãos. A gente está vivendo um tempo que a ansiedade, a preocupação por os afazeres, querer mais e mais e mais, tem tomado, sabe, o espaço que é só de Deus em nossos corações. E é por isso que nós não temos relacionamento com Deus. É por esse motivo que andamos de todo lado, de todo jeito. E eu quero que vocês abram aí Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. É uma passagem bastante conhecida, que fala sobre Marta e sobre Maria. Maria, o que podemos aprender de Maria? E o que podemos aprender de Marta? Como é que está a sua vida? Como Marta ou como Maria? Com quem você se identifica dessas duas mulheres? Jesus, por onde ele andava, ele era cercado de multidão de pessoas. Muitos o apertavam, milagres aconteciam, e cada vez que Jesus andava, mais milagres aconteciam. Sinais, prodígios e maravilhas, curas. Se Jesus passasse aqui hoje, meu Deus, tantas pessoas enfermas, tantas pessoas nos hospitais, precisam de uma cura, de um milagre, e muitos seguiam Jesus. Mas Jesus entra na casa de Marta. Ele entra na casa daquela mulher para nos ensinar algo. Amém? Duas mulheres, ele entrou como ensino, porque Jesus veio curar, libertar. Amém? Ele vai dar também vista aos cegos. O pior cego é aquele que, né, que vê, né? Não é aquele que está chegando, é aquele que não consegue ver a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, irmãos. E ele chega na casa de Marta para nos passar uma mensagem. Como estão nossas vidas? Como você está? Você está sobrecarregado? Porque nós estamos sobrecarregados, sim, para Deus, mas para o mundo não.
Quando se trata das coisas materiais, nós estamos afogueados. Mas quando se trata das coisas de Deus, muitas das vezes é um peso, é um sofrimento, é uma luta. Como se dissesse assim, se não tivesse culto hoje, damos mais atenção ao secular do que a Deus, irmãos, isso vai ser cobrado. Jesus entrou na casa daquela mulher para nos passar uma mensagem. Em Lucas 10 aí, no versículo 38. Amém, irmãos? E aconteceu, a palavra diz que aconteceu isso, que indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O que é que ela ouvia? A palavra de Jesus. Ela entendeu, ela compreendeu que o milagre, o que ela precisava estava na palavra de Deus. Um crente de verdade, ele compreende que as saídas da sua vida estão na palavra de Deus. A sua cura, os livramentos para você, para a sua casa, a sua família, está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Quando meditamos a palavra, quando nos enchemos de Deus, milagres vão acontecer. Jesus disse que vai acontecer. E você tem que esperar nele. Marta, porém, versículo 40, andava distraída em muitos serviços. Já pensou como está o dia hoje, irmãos? A correria. O tempo está passando rápido demais. Aí não tem tempo mais para nada. Ou você faz uma coisa ou faz outra. E se quiser fazer 2, 3 coisas, fica tudo de todo jeito. A casa fica desarrumada, alguma coisa, você não consegue, irmão. Jesus falou que os dias se abreviariam. Nós estamos vivendo os últimos dias. É para se concretizar o que está escrito na palavra de Deus. E nós ficamos ansiosos, distraídos. E uma das coisas que o inimigo quer é roubar o nosso tempo de devocional com Deus. É a estratégia dele. É o seu tempo com Deus, onde faz toda a diferença. É o que ele quer roubar. Ele quer te distrair. Ele quer te enganar. Eva falou para o Senhor: a serpente me enganou. E a serpente está enganando a muitos nesses dias. Crentes também. Tem muitos se afastando da presença de Deus, irmãos. Porque estão andando distraídos com muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, ela falando Marta, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta. Ele não repreendeu Maria por estar aos seus pés ouvindo a sua palavra. Jesus não vai repreender você quando você estiver com a palavra dele. Mas quando você estiver ansioso e preocupado, quando você estiver distraído, pode saber que Deus não está gostando, que você está perdendo tempo. Que tempo precioso. Tiago Brunetti, eu sempre falo essa palavra, muitos anos atrás, eu vi uma ministração dele, e ele disse uma frase, uns 7 anos atrás, e ainda hoje ecoa, na minha mente diz assim: vai chegar um tempo, que a palavra, o tempo vai ser raro, vai ser precioso, muitos vão querer tempo, e não vão ter tempo, e realmente está acontecendo isso hoje. E tempo para Deus? Será que eu estou, como diz a palavra em Mateus 33, buscando primeiro o reino, como eu sempre falo essa palavra aqui na igreja? O reino existe. Nós temos que fazer moradas nos céus, irmãos. Acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não roubam e não minam.
Porque onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Mostra que o teu tesouro está no céu, mesmo que as coisas venham aumentar aqui embaixo, porque a palavra diz, irmãos, quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Jesus não disse que não ia acontecer, não vai acontecer sim. Bênçãos vão correr atrás daqueles que creem no Senhor e vão seguir, vão acompanhar eles. Amém? Mas ele disse, me busque primeiro, você tem que garantir primeiro a sua salvação. O seu nome escrito no livro da vida. E ele fala do vencedor, irmãos. Nós temos que vencer, como um atleta em que tudo se domina a cada dia. Amém? Ao que venceu, eu não vou apagar o seu nome do livro da vida. Ao vencedor. Será que eu tenho sido vencedor nesses dias? E ele repreendeu Marta, dizendo para ela, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Em outras versões, preocupada com muitas coisas. Com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E nós, muitas das vezes, estamos só colocando coisas, né? Só enchendo a caixinha, só enchendo a caixinha. Amanhecemos o dia já com aquilo na cabeça para fazer, porque esquecemos de orar, esquecemos de meditar a palavra, esquecemos de nos consagrar. E Deus está dizendo, eu desaprovo isso. Seu dia sem mim, sem a minha palavra, não vai fluir. E queremos as coisas boas, e queremos o melhor de Deus, e declaramos que temos o melhor de Deus, e vivemos uma vida de todo jeito, igual Marta. Em Lucas 12, passando um capítulo aí, capítulo 12 de Lucas. Rapaz, a mãe de Lucas colocou um nome bacana para esse bicho. Vê Lucas. Coloca o Daniel também um pouquinho aí para... Nada. E aqui em Lucas capítulo 12, versículo 22. E disse aos seus discípulos, portanto eu vos digo, Jesus dizendo, irmãos, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Dia desses agora, estou colocando uma grama lá no restaurante do lado, estamos organizando umas coisas. Eu construindo e estava olhando, aí minha tia perguntou hoje lá, foi minha tia, se é laje aqui, é laje aqui, é laje lá em cima, porque quando eu vou construindo, vou colocando laje, para aproveitar, ter mais terreno. Aí depois eu fiquei com aquela reflexão, onde eu vou chegar? Quanto mais nos empenhamos nos afazeres, mais ficamos sobrecarregados. E às vezes, a gente vê as coisas, sabe, simples, que onde tem mais paz, onde tem mais alegria. E quanto mais nós corremos e fazemos coisas, porque tudo bem, que se eu não trabalhar para mim, eu tenho que trabalhar para os outros. Mas quanto mais nós corremos atrás das coisas, mais esquecemos de Deus, irmãos. Eu não estou dizendo que eu estou me esquecendo de Deus, mas temos um cuidado. Nós temos que ser organizados. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que saber o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Nós temos que ter cuidado com o mundo. Jesus disse isso aqui. Não sejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que vocês vão comer, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa em celeiro, e Deus os alimenta. Deus vai me alimentar, Deus vai alimentar você. Quanto mais valeis vós do que as aves, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura?
Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis inquietos, ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Eu fico pensando, Jesus pregando aquela palavra, fazendo sermão do monte, e eles ali apreensivos para ouvir a palavra de Jesus. O Senhor fala que a sua palavra é espírito e vida, irmãos. Se você recebe essa palavra com mansidão, se você entende o que Jesus veio fazer, irmãos, algo novo está acontecendo em você. E se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não, diz aqui, não pergunteis, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, versículo 29. E não andeis inquietos. Amém? Porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas. Aí ele diz, mas o vosso Pai sabe o que você precisa. Você sabia que Deus sabe o que você precisa? Sabia disso, irmãos? E aqui é interessante que Marta, ela nos ensina algo. Marta, ela nos ensina que as tarefas diárias nos afastam do propósito do Senhor. E Maria nos ensina que quando estamos aos pés de Jesus, estamos dentro do seu propósito. E fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que existe. E como diz aqui em Mateus 12:33, vendei o que tem e dá esmolas. E eu fiquei pensando, meu Deus, que palavra é essa? Vender o que tem e dar esmolas? Isso é muito sério. Olha em Lucas capítulo 14 aí. Lucas 14, passando um pouquinho aí. Eu fico pensando, será que eu estou preparado para isso? Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus quer fazer com você como fez com Zaqueu. Ele quer ver a sua palavra a palavra dele na sua casa, na sua vida. Porque ele olhe para você e diga, hoje eu vi salvação nessa casa. Porque ele me desejou primeiro. Ele desejou a minha palavra, ele está me buscando. Amém, irmãos? Em Hebreus capítulo 12, estamos já encerrando, eu convido os irmãos para vir aqui à frente. No capítulo 12, no versículo 1, Paulo fala algo interessante. E ele diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Amém? Nós só podemos correr com paciência quando estamos aos pés de Jesus. Nós estamos aprendendo de Jesus. Marta estava impaciente. A Bíblia nos ensina a correr com paciência. Amém? Deixando todo embaraço, irmãos, porque essa vida, ela é embaraço. E todo pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Jesus nos propôs uma carreira. Amém? Ele nos propôs, dentro do propósito dele, a sua vontade, o seu querer. E eu creio que você tem recebido do Senhor, irmãos. Eu quero que você se coloque de pé, no nome de Jesus. E aqui em Filipenses, capítulo 12, 22. Não precisam abrir a Bíblia, eu vou citar. Filipenses 4, versículo 6. No versículo 5 diz assim, do capítulo 4 de Filipenses: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, praticais. Amém, irmãos? Você vai praticar a palavra do Senhor? Eu quero que você feche seus olhos.